Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia desta tarde de quinta-feira e depois será seguida da adoração do Santíssimo Sacramento. Enviamos para quem nos acompanha de casa um abraço e também a alegria da presença, apesar de não ser física. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi criada com o sacrifício, com o amor, com a dedicação, com a identificação ao projeto de Jesus Cristo, olhando para o reino, mas não o reino desta terra, mas o reino dos céus, de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. E lembramos na Eucaristia todos aqueles que fazem parte desta família e também noutras comunidades que se sentem imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos para todos um abraço e também para aqueles que já partiram. E nesta Eucaristia celebraremos Eucaristia lembrando Gilberto Cabral e família, Aldora Falcão, Manuel Neves, pais, sogros, família, Maria da Glória. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a ciência envaidece ao passo que a caridade edifica. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deve saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Sobre a questão de comer carnes imoladas aos ídolos, bem sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que não há senão um único Deus. Porque embora digam haver deuses no céu e na terra, na verdade são muitos esses deuses e esses senhores. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual fomos criados, e há um Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e pelo qual também nós existimos. Mas nem todos têm esta ciência. Alguns, habituados até há pouco tempo à idolatria, comem as carnes imoladas, como se estivessem consagrados aos ídolos, e a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Deste modo, pela tua ciência, parecerá o fraco esse irmão que quem Cristo morreu. E ao pecardes assim contra esses irmãos, ferindo a sua consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se o alimento se torna com o meu irmão ocasião de pecado, nunca mais comerei carne, ao fim de não ser para ele ocasião de pecado. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Todos os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E sempre estais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Em todos os tempos, caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja tem que procurar caminhar no mundo. E logo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, uma das questões que os cristãos que vinham do paganismo, que sempre foram às celebrações pagãs em que simulavam animais, era perguntar: será permitido ou não aos cristãos comer das carnes imoladas aos ídolos? E esta questão não é simples, não faz parte da nossa cultura hoje, mas há outras coisas que no nosso tempo, ao cristão, devemos nos interrogar e devemos pensar. Esta questão é do tempo, dos primeiros tempos da Igreja. Mas hoje o Evangelho que o Senhor nos convida a refletir é de São Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38. E das perguntas difíceis que nós devemos responder, uma será que no nosso dia a dia podemos dizer que temos inimigos? Será que nós que estamos a participar desta Eucaristia podemos dizer que temos inimigos? E se sim, como pode ter inimigos e se é discípulo de Jesus? Como é que podemos ter inimigos e ser discípulos de Jesus? São perguntas difíceis de responder quando Jesus nos convida a viver este Evangelho, pois esta uma das missões mais sublimes do cristão. Será que nós sentimos que temos inimigos? E se temos inimigos, como podemos ser cristãos? O Evangelho não pede para suportar ou conviver. O que nos é pedido é para amar. O dom supremo e maior deixado por Jesus para que possamos buscar diariamente nossa santificação. Amar como Jesus amou. Quantas vezes fomos feridos na face e oferecemos a outra? Que situação difícil de enfrentar. O nosso desejo primeiro não é oferecer a outra, mas meter a mão na face do outro. Portanto, esta questão dos inimigos que o cristão deve meditar e refletir, devemos pensar nisto, porque se temos inimigos, não podemos ser cristãos. Se somos cristãos, não podemos ter inimigos. Ou pelo menos olhar para eles dessa forma. O Evangelho hoje pede-nos 2 vezes que amemos os nossos inimigos e oferece seguidamente 3 situações concretas e positivas deste mandamento: fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos caluniam. Pronto, são 2 vezes que Jesus no Evangelho de hoje diz: amai os vossos inimigos. E depois continua: bendizei aos que vos maldizem de vós, orai por aqueles que vos caluniam. E orai. É um mandamento que parece difícil de cumprir. Como podemos amar os que não nos amam? Mais ainda, como podemos amar aqueles que temos a certeza de que nos querem mal? Chegar a amar desta maneira é um dom de Deus, mas é preciso que estejamos abertos a Ele. Portanto, ou abrimos o nosso coração a Deus e somos capazes de cumprir isto, ou abrimos o coração ao mundo e isto é a letra que não significa absolutamente nada para nós. Chegar a amar desta maneira é um dom de Deus,
bem pensando, amar os inimigos é, humanamente falando, a coisa mais sábia que podemos fazer. O inimigo amado sente-se desarmado. Amá-lo pode ser condição de possibilidade de deixar de ser inimigo. Jesus continua nesta mesma linha dizendo: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Diz São Lucas, capítulo 6, versículo 29. Poderia parecer um excesso de mansidão, mas que Jesus fez quando foi esbofeteado na sua paixão. O que é que Jesus fez quando foi esbofeteado? Certamente não contra-atacou, mas respondeu com tal firmeza, cheia de caridade, que deve ser surpreendido aquele servo irado. Disse Jesus: se falei mal, mostrem que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Isso deve ter desarmado por completo aquele soldado. Se Jesus respondesse, ele usaria a força. Mas durante toda a vida, este soldado deve ter ficado incomodado. Diz São João no capítulo 18, versículo 22 e 23. Todas as religiões têm uma máxima de ouro. E anda tudo à volta disto: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Todas as religiões andam dizem. Jesus é o único que a formula de modo positivo. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-o do mesmo modo. Diz Lucas no capítulo 6, versículo 31. Portanto, todas as religiões dizem: não façais aos outros o que não querem que vos façam a vós. Jesus, ao contrário: aquilo que desejais que os outros vos tratem, fazei-os vós primeiro. Esta regra de ouro constitui o fundamento de toda a moral. São João Crisóstomo, comentando este versículo, ensina-nos: ainda há mais, porque Jesus não disse somente: desejai todo o bem para os outros, mas fazei o bem aos outros. As palavras são fáceis de dizer: que corra tudo bem, que esteja. Diz São João Crisóstomo: não é só desejar o bem, é fazer o bem aos outros. Aquilo que Jesus nos pede é fazer o bem, desejar o bem de toda a gente, os pagãos, toda a gente que diz que acredita em Deus, e toda a gente faz, desejar, toda a gente deseja. Fazer o bem, o cristão tem que ser notado de forma diferente. Logo, a máxima de ouro proposta por Jesus não pode reduzir-se a um mero desejo, mas tem que se traduzir em obras. E aqui é que está a dificuldade do Evangelho. Olhai que todas as religiões falam: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Só que Jesus foi mais longe. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os vós primeiro. Do mesmo modo. Portanto, nós temos que hoje olhar para esta ordem. Para sermos cristãos, temos que amar os nossos inimigos. E uma série de perguntas devemos colocar. Temos inimigos? Se temos inimigos, não somos cristãos. Somos cristãos, não podemos. É uma série de perguntas e, sobretudo, aceitar esta ordem, este desafio de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que aprendeu de Jesus Cristo que a misericórdia do Pai não tem limites,
para que o mostre em suas obras e palavras. Oremos. Por todos aqueles a quem a ciência envaidece, para que venham a descobrir que pouco sabem, os que não têm a sabedoria de Jesus. Oremos. Por todos aqueles que, à maneira de Paulo, são capazes de pôr de lado mesmo aquilo que lhes é permitido, para não serem ocasião de pecado para os outros. Oremos. Por aqueles que, em vez do amor, sentem o desprezo, da parte de quem nunca pensaram vir a recebê-lo, para que amem sempre, sem nada esperar. Oremos. Pelos que frequentam esta Assembleia Paroquial, para que a palavra que escutaram no Evangelho os leve a rezar por aqueles que os ofendem. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos deste a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se, para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas. Diante do Santíssimo Sacramento, Santa Teresa d'Ávila, que é conhecida por ser uma grande mestra da oração e com muitos conselhos, muitos ensinamentos que nos ajudam a preservar no nosso relacionamento com Deus, contava uma história a respeito do Santíssimo Sacramento. E essa história, dizia ela, Santa Teresa d'Ávila, engana-se quem pensa que esta grande mística se tornou santa de um dia para o outro. Portanto, dizia alguém acerca dela. Como todo o ser humano marcado pelo pecado original, Santa Teresa também enfrentou dificuldades para rezar. E um acontecimento narrado por ela num livro de autobiografia mostra isso mesmo. Diz Santa Teresa, ela conta que uma vez estava na capela, no seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, como era costume as irmãs carmelitas fazerem no convento. Porém,
naquele dia em particular, ela confidenciou a Jesus: Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar, mas para ficar na tua presença vou contar os tijolos da parede desta capela. E esta história é muito conhecida. Mesmo sem desejo, o amor que ela sentia por Deus era maior. E ela fez o que podia só para ficar na presença dele. Santa Teresa não estava a sentir nada diante do Santíssimo Sacramento. E portanto disse a Jesus: ó Jesus, perdoa-me, eu não estou com ânimo para te adorar, vou contar os tijolos, as paredes. O mais impressionante, no entanto, aconteceu depois. Noutro momento de oração, Santa Teresa perguntou a Jesus qual havia sido o momento em que melhor ela o tinha adorado. E Jesus respondeu-lhe: quando tu não sentiste vontade, mas mesmo assim ficaste comigo e contaste os tijolos. Portanto, Deus às vezes não espera muito de nós, só espera um pouquinho do nosso tempo, da nossa disposição, da nossa capacidade. Portanto, não é aquilo que nós imaginamos, como Santa Teresa d'Ávila fez um caminho, fez um progresso. E diante do Santíssimo Sacramento, nós também pedimos perdão pelas vezes em que não temos vontade, em que é para nós um sacrifício, um tormento, uma dor. E a exemplo de Santa Teresa d'Ávila, Jesus responde: só um pouquinho, só a tua presença já é importante, o resto o Senhor faz. Depois já abre o coração ao seu amor. Oração a Jesus sacramentado por Santo Afonso. Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens,
estais de noite e de dia neste sacramento, todos cheios de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo todos que vêm visitar-vos. Eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada e vos dou graças por todos os benefícios que me tendes feito, especialmente por vós mesmos dardes a mim neste sacramento, por me terdes concedido como vossa advogada, a vossa Mãe Santíssima, e por me teres chamado a visitar-vos nesta igreja e nesta tarde. Eu vos saúdo, pois hoje o vosso amantíssimo coração, e a minha intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por esta grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento, de todos os vossos inimigos. Terceiro, com a intenção de adorar-vos nesta visita em todos os lugares da terra onde vossa presença sacramental estáis menos reverenciado e com maior abandono. Continuando a oração de Jesus sacramentado por Santo Afonso. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de ter no passado tantas vezes ofendido a vossa divina bondade. Proponho, com o auxílio da vossa graça, nunca mais ofender-vos para o futuro. E no presente, miserável qual sou, eu me consagro todo a vós e renuncio a toda a própria vontade, a todos os afetos e desejos e a tudo o que é meu para vos oferecer. De hoje em diante fazei vós de mim e de tudo que me pertence aquilo o que for do vosso agrado. Continuando a oração a Jesus sacramentado por Santo Afonso.
Senhor Jesus, eu só procuro e só peço o vosso santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento da vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Recomendo-vos todos os pobres pecadores. Finalmente desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus afetos com os do vosso amoríssimo coração. E assim unidos, os ofereço a vosso eterno Pai e lhe peço em vosso nome que por vosso amor os queirais aceitar e atender.